Salve galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da termoquímica, onde nessa aula vamos falar sobre as trocas de calor em algumas transformações à pressão constante, que é a entalpia. Essa aula de hoje, então, vai ser dividida nos seguintes tópicos, né? Primeiro vamos fazer uma definição do que é a entalpia, vamos desenvolver uma definição, né? Falar sobre as entalpias de mudança de fases, né, que a gente chama de calor latente, né, comparar e fazer um comparativo com o calor sensível. A entalpia ou calor de reação, que a gente também chama de calor sensível, né, quando uma reação aquece, então é possível medir esse calor. E o calor latente, aí, bom, a gente vai ver lá na frente, né? Vamos aprender sobre a lei de Hess e depois vamos aplicar os conceitos dessa lei de Hess para entender a termoquímica do besouro bombardeiro. E aí, vocês conhecem o besouro bombardeiro? É esse bichinho aqui, ó. Vem comigo que a gente vai entender o que esse cara é capaz de fazer. Vamos falar também sobre as entalpias de formação aplicadas à lei de Hess para facilitar o cálculo das entalpias ou calores de reação. Vamos ver a relação entre estequiometria e as entalpias, né? O que são as equações termoquímicas e as entalpias ou energias de ligação. Vem comigo. Bom, primeiro, a gente já viu, né, nas aulas anteriores, que quando não há trabalho de expansão, ou seja, o volume é constante do sistema que você está estudando, então o trabalho é zero. Se não há trabalho, né, o volume é constante, o trabalho é zero, então o ΔE, ou seja, a variação de energia interna, é igual ao calor, tá certo? Em química, entretanto, a gente não costuma fazer reações químicas em um sistema fechado, ou seja, a gente não usa um sistema fechado, a gente faz reações em sistema aberto, ou no máximo com uma tampa ali para não espirrar reagente por toda a bancada. Então, é um sistema conceitualmente aberto, tá certo? Para a atmosfera, né? Então, ocorre a troca, né, de matéria e energia com as vizinhanças, né? Esses sistemas podem expandir ou contrair livremente, né? Então, se numa reação química um gás se forma, ele trabalha contra a atmosfera para ocupar espaço, tá? Essa imagem mostra para a gente aqui um aparato, né? Temos aqui um balão, aí a gente tem aqui uma vidraria que está contido aqui o zinco metálico e aqui tem uma solução ácida. Então, o que está sendo feito aqui, né? Então, quando você gira esse aparato aqui, né, você está adicionando o zinco metálico, tá? Sem precisar abrir o sistema, porque ele é fechado, né? Que é como eu falei, ela é uma imagem meramente ilustrativa, né? Só para você observar que nessa reação química acontece, está aqui a equação, né, mostrando que acontece a liberação de gás hidrogênio. Com essa reação empurra um pistão e um trabalho é realizado, né? Só que, como eu falei, a gente não faz reações dessa forma. E assim seria útil, na realidade, já que não fazemos, já que nós fazemos as reações em um sistema aberto, ou seja, troca matéria e energia, seria útil que nós tivéssemos uma função de estado. O que é uma função de estado? Uma função que depende apenas do estado atual do sistema, tá? E a variação dessa função só depende, então, do estado inicial e do estado final, do estado antes e depois da transformação. Você tem a variação dessa função de estado. Então, seria útil que nós tivéssemos uma função de estado que medisse essas variações de energia em pressão constante. O que é pressão constante? Eu estou fazendo uma reação química aberta. No início da transformação, é a pressão atmosférica, né? Aproximadamente 1 atm, estamos aqui aproximadamente no nível do mar. Então, como entre o início da minha transformação e o final não há variação de pressão, então a gente diz que a pressão é constante, tá certo? Então, seria interessante se nós tivéssemos aí uma função de estado que medisse essa variação de energia em pressão constante, considerando automaticamente as perdas de energia como o trabalho de expansão durante essa reação, né? Bom, essa função de estado existe.
A função de estado que permite medir essas perdas de energia na forma de trabalho de expansão durante a transformação de calor em pressão constante é a entalpia, que é H. A definição matemática, né, a expressão matemática para a entalpia é a entalpia vai ser igual à energia interna mais pressão vezes volume. Essa seria a definição, tá? Daí veio o seguinte, se a energia interna é uma função do estado, a pressão e o volume também são funções de estado, então a entalpia tem que ser uma função de estado, certo? Então, a entalpia é uma função de estado porque depende apenas do estado inicial e final do sistema, né? Ou do estado atual do sistema, tá? Onde a variação aí dependeria do estado inicial e final. Então, olha só, se eu sei que essa definição é verdadeira, então isso aqui também é verdade. E ΔH é uma função de estado, né? Então eu tenho uma variação. E daí é o seguinte, eu já sei que a variação de energia interna é dada pela expressão, a gente já viu na aula anterior, que é dada pela expressão de calor mais o trabalho, tá? Então, a soma dessas duas quantidades aqui me dá a energia interna do meu sistema. Então, eu vou substituir isso aqui, né, Q mais W, nessa expressão do ΔE. Tá aqui, ó, substituir. Eu também sei que o trabalho é igual a pressão externa, a menos pressão externa vezes a variação de volume. Só que eu também sei que, como eu estou fazendo essa reação em um sistema aberto, a pressão é igual à pressão externa, a pressão do meu sistema, a pressão do sistema, que é aberto, é igual à pressão externa. Então, eu vou substituir dessa forma aqui, ó. Olha o que acontece. Acontece que eu tenho menos P ΔV mais P ΔV. Dessa maneira, aqui eu chego na definição da entalpia, né, onde ΔH de um sistema é igual ao calor liberado ou absorvido em pressão constante. E daí eu tenho esses dois aparatos, né, que é o calorímetro, tá, e a bomba calorimétrica, que eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, tá. O calorímetro, como ele é um sistema que não é um sistema fechado, né, um sistema aberto, ele não realiza trabalho, então ele aqui, ó, você está fazendo uma transformação a pressão constante aqui, ó, né? Então nesse caso aqui eu estou medindo o quê? O ΔH. O calorímetro mede o ΔH. Já a bomba calorimétrica, como eu estou fazendo uma transformação a volume constante, tá? Então não há variação de volume, aqui é um sistema fechado, tá certo? Um sistema fechado, não é isolado, é um sistema fechado, ele vai trocar calor com essa água que está aqui. Então qualquer transformação que eu fizer aqui, o calor dessa reação que vai acontecer aqui, ela vai aquecer o calorímetro por sua vez aquece a água, que é, né, estabilizada, né, e vamos dizer assim, eu espero homogeneizar a temperatura, eu meço a variação de temperatura aqui, eu consigo saber a quantidade de calor liberada por uma reação de combustão, por exemplo, aqui, né, que é do meu reator aqui dentro, e aí todo o calor aqui, nesse caso, é a energia interna. Mas, enfim, isso aqui só para vocês entenderem, né, a diferença entre uma coisa e outra. Aqui eu me refiro à pressão constante. Eu quero, na aula de hoje, trabalhar essa quantidade aqui, ó, que é a entalpia, certo? Vamos ver então sobre as mudanças de fase. A gente já viu também um pouco sobre essas mudanças de fase. Então, o que nós temos aqui, ó? A gente viu sobre isso daqui na aula passada, mas deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho aqui o gelo, eu faço um aquecimento e eu vou chegar na água, eu tenho aqui a água a 0 graus, né, ela está sólida. Aqui a água, a temperatura ambiente aproximadamente 25 graus, e eu tenho aqui a água a 100 graus Celsius, tá? A mesma quantidade de água. Quando eu aqueço, né, o gelo aqui, eu aqueço essa água, 50 gramas de água, tá? Eu estou fornecendo calor. Se eu estou fornecendo calor, né, o meu sistema aqui, a água, está absorvendo energia térmica que eu estou fornecendo, que é o calor, tá? O que acontece? A temperatura vai aumentando. Quando eu forneço calor para o meu sistema ganha energia. Isso é um processo endotérmico, tá certo? A diferença, então,
a variação de entalpia aqui é maior do que zero, tá? Ou seja, se é maior do que zero, o meu sistema ganhou energia, a energia interna do meu sistema aumentou, tá certo? Aqui, ó, agora, se eu pego essa água e resfrio, eu estou retirando calor. O sistema está perdendo calor para as vizinhanças. Então, o que, que vai acontecer? Isso é um processo exotérmico. Portanto, a energia do meu sistema vai diminuir. Ele está liberando calor para as vizinhanças, ok? Então, só para vocês compreenderem a diferença entre exotérmico, um processo exotérmico, e endotérmico. Quando eu libero calor exotérmico, ΔH menor do que zero, endotérmico, meu sistema absorve calor, o ΔH maior do que zero, tá? Essas entalpias, então, sobre mudanças de estado. Do ponto de vista molecular, o que, que acontece aqui para as mudanças de estado? A gente vai tendo que, quando você tem um estado de agregação, né, o estado sólido, o estado líquido, as moléculas estão mais agregadas, estão mais próximas, elas têm atração, elas apresentam interação intermolecular, umas estão se atraindo pelas outras, né? Então, o que, que acontece? Para você mudar de um estado físico para outro, você precisa fornecer energia, né, em forma de calor, né? Você precisa aumentar a energia desse sistema para que a energia, uh, o, o calor fornecido seja convertido em energia cinética, aumentando a temperatura, tá? Então, as moléculas, quando têm uma energia cinética maior, elas vencem essas interações intermoleculares e saem de um estado de agregação mais rígido para um estado, por exemplo, o estado sólido para o estado líquido e depois para o estado gasoso, tá? Onde a interação é quase inexistente, né, no estado gasoso. Uma definição importante aqui, ó, é que quando você tem uma transformação aonde o seu sistema absorve calor, né, que o ΔH é maior do que zero, você tem um processo endotérmico, você aumenta a entalpia do seu sistema, tá? A variação, então, é positiva. Quando a variação é negativa, então, o seu sistema perde calor, tá certo? É o processo exotérmico, sendo que é o seguinte, se você tiver um processo o mesmo processo em um sentido, você tem um ΔH. O mesmo processo no sentido inverso é menos o ΔH, tá certo? Então, veja, o ΔH de um processo inverso é menos o ΔH do processo direto, tá certo? Então, o valor absoluto é exatamente o mesmo, porém com sinais trocados, tá certo? Vamos entender então aqui sobre, como eu falei, né, calor latente e calor sensível. O calor latente, por exemplo, aqui quando você está no estado sólido, nesta temperatura, você vai aumentando a temperatura, você vai fornecendo calor para o seu sistema e você percebe, o seu sistema aumenta a temperatura. Então, isso aqui é o calor sensível, tá? Só para vocês verem a diferença no conceito. O calor latente, então, é o calor que, que é absorvido pelo sistema sem que a temperatura aumente, né? Olha aqui, então, ó. Aqui você continua fornecendo energia, né, na forma de calor, ó. Energia na forma de calor sendo fornecida, a energia do seu sistema, a energia interna está aumentando, porém a temperatura não varia, tá? Então você aqui está causando a fusão. Essa energia aqui, ela é utilizada para vencer as interações intermoleculares, tá? Bom, e aí como é que a gente representa isso matematicamente? Assim, ó, você tem o seguinte, você tem o calor de vaporização, que é dada pela diferença entre a entalpia molar do vapor, então tá aqui, ó, nesse ponto, na mesma temperatura, tá? Ó, veja, aqui a temperatura, ó, 100 graus Celsius, por exemplo. Nesta temperatura, em uma dada temperatura, né, a entalpia desta substância na fase de vapor menos a entalpia desta substância na fase líquida vai te dar o ΔH de vaporização. Não há variação de temperatura, tá? É simplesmente a energia está sendo fornecida para que as moléculas dentro do líquido vençam as interações intermoleculares e saiam do estado de agregação líquido para ir para o estado de agregação gasoso, né? Ganham energia cinética, né? Da mesma forma que o calor de fusão
seria a diferença entre a entalpia numa dada temperatura, né, numa mesma temperatura, a, a entalpia molecular molar do líquido, né, da substância no estado líquido, menos a entalpia no estado sólido, me dá a entalpia de fusão. Já a entalpia de sublimação, gente, sublimação é a mudança de estado sólido para gasoso sem passar pelo líquido, ou vice-versa, tá? A gente chama de sublimação. Essa, essa, esse calor de sublimação, ele pode ser obtido de duas formas, né? Pode ser obtido numa dada temperatura, é a entalpia de molar do vapor menos a entalpia molar do sólido, tá? Esse aqui é a entalpia de sublimação. Mas tem um conceito que é o seguinte, que a gente vai ver mais lá na frente. A diferença de entalpia, né, a variação de entalpia de uma substância em uma dada temperatura, né, do sólido, numa mudança de estado físico de sólido para vapor, tá, me dá o ΔH de sublimação. Este mesmo valor pode ser dado pelas somas numa mesma temperatura do ΔH de fusão mais o ΔH de vaporização, tá certo? Então eu posso ter essa reação direta ou essa reação essa transformação em duas etapas, tá certo? Então eu tenho essas duas formas de obter o calor de sublimação, tá certo? Aqui tem uma tabela com alguns valores e eu gostaria de chamar a atenção para três deles aqui que eu destaco. É o seguinte, eu tenho aqui a molécula de água, a molécula de metanol e a molécula de metano. Olha só. O que acontece? Quanto mais interações e quanto mais forte as interações, maior a quantidade de energia que eu preciso fornecer para que essa substância vença essas interações intermoleculares. Então vamos ver. A água é a que tem o maior ΔH de fusão, por exemplo, e assim também de ΔH de vaporização, né? Seguido do metanol. E por último aí é o que tem as interações mais fracas, né? Aqui você tem a interação de dipolo, né? Que você tem a molécula é polar, aqui também a molécula é polar e aqui a molécula é apolar. As interações são mais fracas, né? A água tem interações além de dipolo-dipolo, tem ligação forte de ligação de hidrogênio e as interações também aqui no metanol de ligação de hidrogênio. Por isso que a quantidade de calor que eu preciso fornecer é tão alta, mais alta para a água do que, por exemplo, para o metanol, certo? Só para vocês interpretarem essa tabela aqui, tá? Bom, vamos partir agora para as entalpias de reação. A entalpia é uma propriedade extensiva, ou seja, ela varia de acordo com a quantidade de matéria, certo? Então, eu tenho ali, vai variar, se eu tenho 1 mol ou 10 mol, eu vou ter uma entalpia, por exemplo, por mol, né? Se eu tenho 10 mol, eu vou ter 10 vezes o valor da entalpia por mol, tá certo? Então, por isso que ela é uma propriedade extensiva. A variação de entalpia para uma reação é igual aos valores absolutos mais oposta em sinais para a reação inversa. Então, por exemplo, eu tenho essa reação aqui, ó, tá? Então, eu já mostrei para vocês que se essa reação, aqui eu tenho, né, metano e O2, né, gás oxigênio, acontecendo aqui uma reação de combustão, tá? Essa reação ela tem um valor de ΔH de reação, que é as entalpias a somatória das entalpias dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Então é só a entalpia final menos a inicial, essa variação de entalpia. Se eu fizer a reação ao contrário, né, se eu tiver CO2, né, por exemplo, vamos dizer que uma planta está fazendo a fotossíntese aí e sintetiza, ou uma bactéria que está pegando CO2 mais moléculas de água e está sintetizando metano e O2, por exemplo. Então, se a reação acontece ao contrário, o calor de reação vai ser exatamente o mesmo do que se eu estou fazendo a combustão, o calor liberado por essa reação vai ser o calor absorvido pelo sentido inverso, né? O valor só com que sentido com o sinal invertido, tá? A variação de entalpia, ela para uma reação depende também dos estados físicos. Nós acabamos de ver ali nos slides anteriores
que depende, né? A entalpia ela vai variar de acordo com o estado físico, né? Se eu tenho sólido, líquido ou gasoso, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos já qualquer reação, ela é acompanhada pela energia, né? Comumente, né? Na forma de calor. Essa reação, nesse caso aí, ó, ela é chamada de reação termoquímica, equação, na realidade, né? Nós temos aqui uma equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica? É a mesma coisa, é uma equação química, tá? Só que ela está acompanhada da sua quantidade termodinâmica, tá? No caso aqui, o delta, a variação de entalpia. Portanto, é uma equação termoquímica. Vamos fazer uma breve análise sobre essa reação. Eu tenho aqui que 1 mol do metano vai ser consumido, né, numa reação de combustão com excesso de oxigênio, né, que é a reação de combustão. Né? Lembrando que o CH4, né, o metano, ele é o principal componente do gás natural. Tá? A calorimetria nos mostra que a queima de 1 mol do metano produz 890 kJ de calor, né, a 25 graus Celsius, né, ou 298 Kelvin, a 1 bar, certo? Vejamos, se eu tiver, então, o dobro, né, o dobro desses reagentes, então, essa quantidade de calor aqui tem que ser o dobro, né? Se você pegar isso aqui e multiplicar por 2, vai ter que dar esse valor aqui, tá? Outra informação. Como eu falei, se a reação acontece no sentido inverso, ela tem que ter exatamente o mesmo valor, porém com sinal trocado. Outra informação importante é o estado físico. Observe aqui a diferença. Aqui eu tenho, né, a água foi produzida no estado líquido e aqui a água foi produzida no estado gasoso. Você tem aqui uma diferença de ΔH, né, de variação de entalpia. Por quê? Porque você tem aqui o ΔH, por exemplo, de fusão, tá? Que é 88. E ele é positivo porque eu estou partindo do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, eu estou fornecendo calor aqui, ó, tá certo? Se eu vou do estado líquido para o estado gasoso, lembra, eu preciso fornecer, é uma transformação endotérmica, né? O meu sistema está ganhando energia, portanto, eu peguei aqui, ó, eu tive que diminuir daqui, né? Eu tive que somar, né? 890 mais 88, menos 890 mais 88, né, quilojoule. Então tem que dar isso aqui, 802, certo? Bom, aqui um exercício para a gente pôr em prática, né? Eu vou fazer somente o primeiro, tá? Então é o seguinte, uma das maneiras de aumentar a octanagem da gasolina consiste na adição de benzeno quando ao combustível a gasolina, né? Então, quando 0,113 grama de benzeno, né, tem essa fórmula molecular C6H6, queimam em excesso de oxigênio em um calorímetro a pressão constante, calibrado, cuja capacidade calorífica do calorímetro é 551 joule por grama, por grau Celsius, a temperatura do calorímetro aumenta 8,6, tá certo? Ele sai de alguma temperatura e vai e se soma 8,6. Qual a entalpia da reação não balanceada abaixo e para essa reação aqui? Vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que a gente já sabe, ó, a temperatura aumenta. Já falei, a temperatura aumenta. Portanto, eu tenho que esperar que essa é uma reação exotérmica. O que significa dizer que ela é uma reação exotérmica? O valor de ΔH, ou seja, da variação de entalpia, é negativa, tá? Aliás, é uma combustão. Toda combustão é exotérmica. Toda combustão é exotérmica. Você queima qualquer combustível, está queimando carvão para poder assar sua carne. Você está aquecendo, está liberando calor, né? Então é exotérmica aquela reação para você assar a sua carne, né? Combustão exotérmica. Bom, daí o que eu fiz aqui, ó? Eu usei aquela fórmula, né? Que eu mostrei na aula passada, que aqui é a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura, né? Então, a quantidade de calor absorvida pelo calorímetro, tá? Foi de
de 551 joule vezes a variação de temperatura, que dá o quê? Mais 474. Veja, por que o valor está positivo? Porque esse aqui é meu calorímetro, tá? Aí aqui dentro, ó, tem a minha combustão de 113 gramas de benzeno, tá certo? Só que eu quero saber o valor, a quantidade de calor por mol. Então, o que eu vou fazer? Bom, não sei se vocês entenderam, né? Então tá aqui, ó, queimou aqui dentro, o calor fornecido, o calor gerado por essa queima foi transferido para o meu calorímetro. O calorímetro que tem essa capacidade calorífica aqui. O calorímetro aumentou nesse ΔT aqui, tá certo? E eu então transferi através dessas informações, né, de capacidade calorífica do calorímetro vezes a variação de temperatura, eu consegui calcular a quantidade de calor que o meu calorímetro absorveu quando ele variou essa temperatura, tá certo? Bom, agora eu vou ter que saber. Eu penso o seguinte, ó, eu não, né? Nós temos que pensar o seguinte: a quantidade de calor que foi produzida aqui nessa queima é exatamente a quantidade de calor que foi absorvida pelo calorímetro, tá? Bom, então o que eu vou fazer agora? E foi feito um processo a pressão constante, tá vendo? Tem um êmbolo aqui, ó. Então foi feita a pressão constante, tá? Por isso que tem esse êmbolo aqui. Bom, eu tenho que, para calcular aqui o número de mol do benzeno, eu pego a massa e divido pela massa molar. A massa molar é 78,12 gramas por mol. Então, eu dividindo isso aqui por... Ou posso fazer regra de 3 também, né? 78,12 gramas equivale a 1 mol. 0,113 equivale a x mol. Então, eu vou chegar nesse valor de 1,45 vezes 10 a menos 3 mol. Então, o que eu vou fazer para ter a quantidade, a variação de entalpia, como é que fala? Por mol. Então, eu vou pegar a quantidade de calor aqui, ó, e eu vou... Veja, por que agora aqui o valor está negativo? Porque essa reação é exotérmica, então o valor tem que vir para cá negativo, só para vocês entenderem essas mudanças de sinal aqui, tá? Esse sinal significa simplesmente que a reação aqui o calor foi liberado pela reação, tá? E aqui o valor positivo significa que o meu calorímetro, que é o sistema, absorveu esse calor, tá? Ganhou esse calor, só para vocês não se perderem nos sinais. Então aqui, ó, dividindo 4,74 vezes 10 na 3, que estava aqui, né? Joule dividido pela quantidade de mol do benzeno, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, que é por mol, ou seja, para 1 mol. Mas eu tenho 2 mol, gente, tá? Então, se eu tenho 2 mol, o que eu vou fazer? Eu vou recalcular. Eu vou multiplicar esse valor por mol, aqui, que é para 1 mol, vezes 2 mol. Corto mol com mol, eu tenho essa quantidade de joule aqui, ó, menos 6,54 vezes 10 na 6 joule, tá? Para 2 mol. Ou M é de mega, tá? Desculpa, o 10 na 6 é megajoule, ó, tá vendo? Então, a quantidade que eu teria liberado se eu tivesse 2 mol seria essa daqui, ó, tá? Aí, como é que eu faço a equação termoquímica? Assim, ó, tá certo? A equação termoquímica eu faço dessa forma. Eu simplesmente represento o valor aqui, ó, quando eu coloco quando eu obedeço a estequiometria, certo? Então, para 2 mol é isso aqui. Se eu quisesse fazer simplesmente para 1 mol aqui, ó, eu teria que colocar esse valor aqui lá no final, tá certo? Bom, vamos agora entender sobre a lei de Hess. O que é a lei de Hess? Já que a entalpia é função de estado, a entalpia total da reação global, né, é igual à soma das entalpias das reações das etapas em que a reação pode ser dividida. Vamos ver aqui, ó, tem um processo que vai de A até C, mas essa reação também pode ser indo de A a B e depois de B a C. A variação de entalpia de A a C, que eu vou chamar de variação de entalpia 3, é igual à soma das entalpias das etapas correspondentes, tá certo? Por que eu posso fazer isso? Eu estou partindo do pressuposto de que a entalpia é uma função de estado. Portanto, se eu conheço estas entalpias aqui, eu não preciso ficar medindo daqui para cá, né? Eu vou medindo as etapas para chegar nesse valor, né? Ou se, por exemplo, eu tenho A, eu consigo ir até C, e B, eu consigo também ir até C, eu consigo descobrir esse 1 aqui, né? Calculando ΔH3 e ΔH2, por exemplo, tá certo? E aplicando nessa expressão. Portanto, se uma reação é realizada em uma série de etapas,
O ΔH desta reação global, tá? Da reação global, que é esse aqui o ΔH, poderia ser várias outras etapas, né? É igual à soma das variações de entalpia de reação das etapas individuais, certo? É isso aqui que é a definição da lei de Hess, ok? Daí, veja só uma das aplicações da lei de Hess. Isso aqui a gente viu lá em ligações químicas, gente. Isso aqui é o chamado ciclo de Born-Haber, né? Que calcula a entalpia reticular, que é a entalpia de rede, ΔH de rede, que é o que justifica, né, eu ter uma reação de formação do NaCl a partir das suas substâncias simples, né, moleculares, eu ter uma reação exotérmica, porque conhecendo ali as energias de ionização, enfim, eu teria que ter uma reação endotérmica, mas ela é exotérmica. Como que eu faço? Então, eu aplico o ciclo de Born-Haber, que é fazer simplesmente a soma de todos os processos envolvidos aqui, ó, e aí eu consigo provar que por que essa reação é exotérmica e não endotérmica, tá certo? Então esse ciclo de Born-Haber ajudou a entender ajudou a entender essa energia de rede aqui, né? Então veja, simplesmente você faz a soma algébrica de todas as etapas de uma reação e aí você tem o ΔH de formação de uma determinada substância, né? Então essa aí é uma das aplicações da lei de Hess. Outra aplicação da lei de Hess é para falar sobre a oxidação do carbono, né, na forma de grafita a dióxido de carbono. Veja que eu posso tanto ter um entendimento, se eu quiser saber, por exemplo, aqui, ó, qual que é o ΔH global, né, eu posso pegar aqui, ou melhor, eu tenho o ΔH global, né, e eu posso tentar calcular aqui qual que é a formação do CO, tá? Então, veja, eu posso fazer em etapas. Se eu pegar o grafite e consumir aqui por uma reação de combustão, né, com excesso de oxigênio, formando CO2, eu vou ter um valor de ΔH, eu consigo medir o calor aí dessa reação, tá? Mas eu posso também somar essas etapas. Se eu pegar aqui o grafite, eu faço a combustão dele para formar o CO, né, o monóxido de carbono, aí eu posso saber que eu tenho esse calor de reação aqui, ó, ele libera uma quantidade de 110,5 kJ por mol, tá? Se eu quiser saber a outra etapa, que então eu vejo aqui, né, que o ΔH, a variação de entalpia, ou seja, de calor, a pressão constante, é menos 285. Se eu somar essas duas quantidades aqui, ó, vai ser o equivalente a se eu tiver direto a equação global, né, que é a combustão do grafite na presença de oxigênio formando direto o CO2, né? Então veja que eu tenho em etapas, ó, mesma coisa. Tá? E aí eu tenho aqui, somando os dois calores, eu vou ter aqui 393,5. Agora vamos falar do bichinho que eu falei lá no começo da aula, chamado besouro bombardeiro. Ele tem uma arma poderosa para se proteger dos predadores. Esse bicho é o bicho, tá? Vou botar aqui um áudiozinho para vocês ouvirem, tá? No vídeo a seguir, tá? The master of chemical warfare is the bombardier beetle. It can create a chemical reaction within its body so violent that boiling caustic liquid explodes out of its abdomen. By pulsing the jet 500 times a second, it keeps its rear end just cool enough to prevent it being cooked. When attacked, the beetle sets off the explosion, releasing a boiling hot, stinging poison that sends his enemies running. He can even aim it. This potent mixture inside the beetle is made up of 3 main ingredients. Mix the first 2 of them together and nothing happens, but throw in the third and boom.
Legal, né, gente? Legal, né? Agora eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aí, ó. Esse besouro bombardeiro, então, ó, é o seguinte. Ele produz aqui, ó, em 2 compartimentos, ele produz peróxido, tá? Ele tem 2 compartimentos. Num ele produz o peróxido de hidrogênio, no outro ele produz hidroquinona, que tá aqui, a hidroquinona, tá certo? A hidroquinona, é, as duas substâncias aqui, elas sozinhas não reagem, então elas utilizam a catalase, tá? A catalase e a peroxidase. Ela utiliza essas duas enzimas, tá? Lembrando que a presença das enzimas, ela simplesmente aumenta a velocidade da reação, nada influencia na diferença no calor da reação, tá? Então, veja, a gente sabe, vocês sabem que a gente tem, vocês já viram no ensino médio, que você precisa de uma energia de ativação, tá? Essa energia de ativação, ela está relacionada com a velocidade da reação. Mas aqui a gente está falando apenas do estado inicial e final do meu processo. Então, não interessa se você precisa aumentar a temperatura, se você precisa catalisar, não importa. Só me importa o estado inicial e o final, porque a entalpia é uma função de estado. Tá? Sendo que a variação só me importa o estado inicial e o estado final. Por que caminho passou, se foi catalisado, se não foi catalisado, para mim não interessa. A variação de entalpia só é dada pelo estado inicial e final, tá certo? Só para deixar isso claro, não confundir com a cinética da reação. Dito isso, então, o que acontece? Você tem aqui nos reservatórios, né, os reagentes, e aí ele pressiona para que esses reagentes cheguem até o compartimento onde estão os catalisadores enzimáticos. Então, essa reação, ela é uma reação exotérmica, tá? Então, eu já estou dizendo que ela é exotérmica, vocês viram no vídeo ali que ele expele ele esguicha esse spray muito quente, né, a mais de 100 graus Celsius, que mata os predadores deles, né, ou algum inseto que venha importunar, tá certo? Bom, então ali em cima tá a reação, tá? Que tá a reação, tá? Que é da hidroquinona reagindo com o peróxido de hidrogênio e formando a quinona, tá? Mais água, né? Daí o seguinte, a gente pega essas reações aqui, ó, tá? As reações de oxidação aqui, estou pegando as etapas aqui dessas reações, tá? E vou calcular separadamente, tá? Essas... Só uma coisa aqui que eu esqueci de falar, ó, veja só. Aqui, ó, nessa reação aqui, eu vou ter aqui, ó, uma molécula de água no lado de cá, tá certo? No lado dos reagentes. E o peróxido está no lado dos produtos. Já vamos resolver isso. E outra coisa, eu preciso de 2 mol de água. Aqui só tem 1 mol de água. Então, eu vou colocar mais uma reação com 1 mol de água aqui, tá? Só que vejam, a minha água aqui, ó, nessas reações que eu apresentei, ela está do lado dos reagentes. Então, eu vou precisar fazer uma troca aqui, ó. E outra coisa, observe que os valores aqui estão positivos, tá? Tanto para essa reação quanto para essa reação aqui, ó. Para as duas reações de baixo, né? A vermelha e a amarela. Então, eu vou ter que trocar aqui o sentido para trocar o valor e também para que a minha água esteja nos produtos e que o meu peróxido de hidrogênio esteja nos reagentes, tá? E eu vou jogar mais 1 mol de água lá para o lado dos produtos, tá certo? E vou ter aqui, ó, só para vocês prestarem atenção aqui, ó. Quando eu inverto o sentido, o sinal também tem que ser invertido aqui, tá certo? Vamos lá. Eu vou aplicar a lei de Hess, tá, gente? Eu simplesmente vou somar aqui vou somar esses valores aí, tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos ver. Vou fazer a equação global. Vamos fazer o seguinte. Veja que eu tenho H2 aqui e tenho H2 aqui. Ele vai ter que ir embora. E esse aqui é um meio de O2 e um meio de O2 também vai ter que ir embora, certo? Então, simplesmente elimino. E aí, se você fizer a somatória aqui, você vai ver que chega nessa equação global aqui, tá? E para calcular esse ΔH aqui, eu simplesmente vou fazer a soma algébrica de tudo isso aqui, ó. Fechou? Tá ali, ó. Somo tudo, ó, tá?
E como eu falo para vocês, coloquem as unidades, tá? Para vocês não terem erro aqui, ó. Então, somando daqui, ó, menos, tá vendo, ó? Deu menos 203,6 kJ por mol dessa reação aí, ó, que acontece no besouro bombardeiro. Portanto, nós temos aí uma reação exotérmica, beleza? Vamos seguindo. Agora vamos ao seguinte, ó. A gente sabe que existem milhões de reações possíveis e seria impraticável listar cada uma com sua entalpia padrão de reação. Então, nós químicos inventamos eu não me incluo, obviamente, né? Isso já foi feito há muito, muito tempo, né? Os químicos inventaram uma alternativa engenhosa, muito bacana, que em vez de ficar calculando calor de reação, de cada reação, de todas as reações, é mais fácil pegar uma reação, né, e calcular os calores de formação, que já tem tudo tabelado, né, para cada um dos reagentes que estão lá na reação, né, tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos, tá? Depois você combina tudo, né, soma, divide e tal, você vai ver lá como é que vai dar certo, tá? E aí a equação, olha só, essa equação química que eu estou mostrando aqui, ó, é a equação de formação do etanol, tá certo? Olha aqui, esse aqui é o etanol, tá? E o que acontece? Digamos que eu estou fazendo uma reação com etanol. Se eu pegar aqui os calores de formação, né? Bom, primeiro o seguinte, já vou falar para vocês que os calores de formação de uma substância pura, né, de uma substância no seu estado mais estável, né, ela é zero. Já vou mostrar ali embaixo, mas veja, para eu formar o etanol, tá, eu tenho esse valor tabelado. Essa reação aqui já é tabelada, entendeu? Que é a soma essa entalpia padrão de formação dessa substância aqui, que é o etanol, a partir dos seus elementos na sua forma mais estável. Esta aqui são as formas mais estáveis desses átomos, desses elementos que formam o etanol, tá? Sendo que o calor de formação de cada um deles a gente define como zero. Por exemplo, o grafite, né, a formação do grafite a gente define como zero, porque você não tem, a forma mais estável seria essa daqui, tá? E por definição, isso daqui para cá não tem transformação nenhuma, portanto a variação de calor de formação é zero, tá? Agora, se você tem o calor de formação de um elemento, a variação do calor da entalpia de formação de um elemento em sua forma que não é mais estável é diferente de zero, como, por exemplo, a transformação do carbono, que a sua forma mais estável é na forma de grafite, para o diamante, você teria este calor, né, essa variação de entalpia de formação aqui, tá? Bom, agora só para vocês verem aqui essa definição, é o seguinte, como que a gente aplica, né? A gente utiliza isso aqui para aplicar a lei de Hess, tá? Para facilitar o cálculo de um calor de reação. Em vez de você fazer várias reações, você pega, então, os calores de reações das substâncias que estão nos reagentes, tá? E dos produtos, e você soma tudo que está no produto e soma tudo que está no reagente. Então, você pega a somatória, né, a diferença entre as somatórias de entalpias padrão de formação de todas as espécies químicas reagentes nos produtos, equivale a a entalpia nos reagentes e nos produtos, né, equivale à entalpia de reação. Ou seja, você pega aqui, ó, você pega cada uma das espécies químicas nos produtos e você pega o calor de formação, tá, de todos os reagentes e soma. E aí você pega os calores de formação de todas as substâncias nos reagentes, nos produtos, né? Então você faz isso daqui menos isso. Você vai ter a entalpia de reação, que é a variação entre as duas somatórias, que é isso daqui, certo? Aí você consegue ter isso daqui de uma maneira alternativa. Tem uma outra forma também alternativa, tá? Quando você quer calcular de uma determinada substância química, é você calcular as entalpias de ligação, tá? Que é diferente de você calcular a energia de rede, que a gente viu lá para o NaCl, tá? Que eu falei, entalpia de rede, lá no ciclo de Born-Haber, tá? Aí você tem aqui a entalpia de ligação. A energia de uma ligação química é a diferença entre as entalpias padrão molares de uma molécula XY, por exemplo, CH3OH, que é o metanol,
e de seus fragmentos XY, como o radical metila e o radical OH, na fase de gás, né? E é dada pela entalpia de ligação, tá? Então, você tem aqui a diferença entre as entalpias molares das substâncias isoladas no seu estado fundamental, no estado gasoso, menos a entalpia molar da substância ligada, vai te dar a entalpia de ligação. Aí aqui a gente tem as entalpias de ligação de substâncias diatômicas, né, de moléculas diatômicas. Aqui temos as entalpias de algumas ligações, né, por exemplo, CH, carbono-carbono, C-dupla-C, C-tripla-C, CO, C-dupla-O. Então, tem todas as energias aqui, né? Então, olha só, vou fazer um exemplo para vocês entenderem isso daqui, tá? Rapidão. Ó. Vamos estimar, então, a entalpia de reação entre o bromo líquido e o gás propeno para formar 1,2 de bromo propano. Então, tem um alceno que vai reagir com o líquido bromo, tá? Br2, para formar isso daqui. Vejam, cada bromo vai entrar em um carbono, tá vendo? Entrou um bromo aqui e outro bromo aqui, beleza? E aí eu quero calcular o calor dessa reação. Como é que eu faço? Eu posso fazer tanto pelo calor de formação, quanto posso fazer pelo calor de ligação, ou seja, entalpia de ligação. Eu falo calor, mas é entalpia, tá? Porque a entalpia é o calor transferido à pressão constante. Então, vamos pegar ali, ó. Primeiro, vamos pegar os calores da quebra das ligações, tá? Então, veja bem, primeiro eu vou pegar o calor de cada uma delas, tá? Os valores aqui. Então, eu vou somar aqui, tá? E esses calores eu precisei fornecer para o meu sistema. Eu precisei fornecer energia para quebrar essas ligações. Porque uma ligação, quando é formada entre dois átomos, ele libera calor. Então, para eu quebrar essa ligação, eu tenho que fornecer calor, tá certo? Então, veja, o ΔH dessas ligações aqui, a soma, vai dar mais 805. Por quê? É 612 para a quebra da ligação dupla, 193 para a quebra da ligação bromo-bromo, tá certo? Então, eu tenho essa 805 kJ, tá certo? Agora, eu quero a formação da ligação carbono-carbono e da ligação aqui, né? Nesse daqui, ó, a ligação carbono-carbono e da ligação carbono-bromo, que são duas ligações, olha lá, ó. Então, eu vou pegar e, veja, a ligação é formada, se a ligação é formada, então é o valor negativo, tá? Então, veja aqui, ó, 348 mais, ó, é o valor negativo, já está aqui, ó. Eu vou somar, tudo que der aqui dentro, ó, vai ser um valor negativo. Então, como eu estou formando a ligação, então o valor é negativo. 348 da formação dessa ligação carbono-carbono e duas vezes as duas ligações carbono-bromo. Está aqui, deu menos 900. Agora é só pegar isso aqui, ó, e somar, certo? Agora é só pegar isso aqui e somar, certo? Deu, ó, 805 menos 900 kJ. Aí deu o quê? Menos 95. Mas, tem um detalhe. Cadê aqui, ó? Isso daqui, ó, tem que formar ele líquido, né? Então, veja, esse daqui, ó, ele tem que ser liquefeito, tá? Então, veja, o ΔH de vaporização, tá? Cadê? Deixa eu ver uma coisa aqui. Todos têm que estar no estado líquido. Então, você tem que fazer uma vaporização aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, o ΔH de vaporização do Br2. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui tem que vaporizar, tá certo? E esse daqui também tem que vaporizar. Então, tá aqui, ó. Então, você vaporizou esse daqui e depois você liquefez esse daqui. Veja, por que eu tenho que fazer isso, ó? Eu tenho que somar, né? O menos 95 mais o calor fornecido para vaporizar isso daqui, tá? Que é a mudança de estado, menos o ΔH de vaporização disso daqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu reajo um gás com um gás, formou outro gás, tá certo? Então, eu tenho que liquefazer. Por isso que é negativo aqui, ó. Então, eu tenho um total de 101 kJ, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, então, vocês podem marcar um atendimento, ou então na próxima aula a gente já vai trocar uma ideia sobre isso, tá? Um abraço para todas e todos vocês e até a próxima aula.